E sobre gestão de riscos e programas de integridade, ações de governança corporativa, qual que é a experiência de vocês sobre a importância do mapeamento de riscos sobre as ações da empresa em termos de formação de cultura, alocação de recursos, né, para determinadas políticas, para determinados procedimentos, para determinados treinamentos, de modo a determinar as práticas da organização. Então, qual que é a importância do mapeamento de riscos para as organizações? Acho que como até a gente estava conversando antes, né, o programa de compliance, para ser efetivo, a gente precisa começar e basear no mapa de riscos, né? Então, não adianta eu querer fugir do mapa de risco da empresa. Eu vou colocar recurso em uma atividade que nem acontece na minha empresa. Eu vou tentar reduzir um risco que ele nem acontece. Então, eu acabo tendo energia do pessoal, perdendo ali investimento na consultoria, e recurso financeiro mesmo, numa coisa que eu nem precisaria. Por exemplo, que nem você comentou, a empresa nem participa de licitação. Tá? E por que eu tenho que me preocupar com riscos vinculados a isso? Então, a experiência que eu tenho com a importância dos riscos é que, por exemplo, num programa de compliance, os riscos incidentes naquela organização meio que vão dar o contorno do programa de compliance. E é justamente por isso. No mercado financeiro, depois, Rodrigo, acho que vale a pena falar da ABR, que é abordagem baseada em risco. Né? A gente trazendo isso para um compliance corporativo, não necessariamente aplicável apenas ao mercado financeiro, nos dá essa ideia, né? Como que eu vou montar um programa de integridade se eu não sei quais são os riscos que eu devo mitigar? Porque eliminar risco é muito difícil, mas quais são os riscos que eu devo mitigar? Né? Então, tem uma frase... Vai lá. Desculpa, mas só para não perder o gancho. Se você tem um martelo, tudo parece um prego. É isso. Né? É isso. Que é o ponto aqui. Se a gente não sabe o que a gente vai fazer, assim, qual o risco? É o básico, acho que né, juntando tudo aqui. Primeiro, identificar, certo? Identificar quais os riscos a que eu estou exposto. Qualquer atividade empresarial é, por definição, uma atividade de risco. De risco. Empreender é um risco. Riscos. Né? Qualquer empreendedor está navegando em um cenário de risco. Então, tem que identificar quais os riscos. Né? A empresa é uma aventura, né? Até pode ser uma joint venture. Uma joint venture, Mas não uma aventura no sentido de irresponsável. Ser irresponsável, perfeitamente. Então, é isso, né? Então, isso me dá uma noção de limite de atuação do compliance, né? Se eu não tenho um bom mapa de riscos, eu não sei para onde eu tenho que ir e o que eu tenho que fazer, onde eu tenho que alocar recursos, né? E qual a intensidade dos recursos, e aqui eu estou falando de tempo, estou falando de energia, estou falando de dinheiro, né? Se eu não tenho este mapeamento bem feito, né, eu posso estar perdendo tempo, eu posso estar focando a energia do meu time, das pessoas daquela organização, no lugar errado. O exemplo do Lucas é muito bom. Se uma organização não se relaciona comercialmente com órgãos públicos, por que eu gastarei tempo desenhando uma super política de participação em licitações? Depois eu posso ter ainda um procedimento dessa política, depois eu posso ainda chamar as pessoas para treinamentos anuais sobre participação em licitações, e a empresa não tem relação comercial com órgãos públicos, certo? Então, isso é uma falha de gestão de riscos, certo? É eu colocar tempo, dinheiro, recursos, enfim, numa atividade que não me traz riscos, né? E aí no mercado financeiro a gente tem justamente essa noção, só que o regulador fez um registro procedimentado disso, chamada ABR, certo? Exato. No mercado financeiro temos ali o Banco Central e a CVM, né, com regras específicas que vão nos dizer, então,
que você tem que identificar os riscos, identificar os seus riscos dos produtos, identificar qual é o seu público-alvo, e você tem ali uma periodicidade em que isso tem que ser apresentado à alta administração, para que seja de fato mapeado. Né? Simplificando aqui, obviamente é bem mais complexo do que isso. A ideia seria se a gente colocar em 4 verbos, né? Seria identificar, ou seja, eu tenho que identificar o risco, eu tenho que compreender o que é esse risco aqui, certo? É o segundo verbo. O terceiro é classificar. Bom, agora que eu identifiquei, agora que eu compreendi, eu vou classificar. É alto, médio, baixo, né? E o quarto, então, seria mitigar. Agora que eu identifiquei, compreendi, classifiquei, eu vou fazer lá um plano de ação, vou implementar medidas que eu possa mitigar esse risco, né? E no mercado financeiro, inclusive, os reguladores exigem um registro, né, dessa atividade. Então, com metodologia robusta, com periodicidade, revisão, exatamente, discussão. Uma série de reportes, inclusive deixando à disposição do regulador, né? É muito comum em inspeções do Banco Central, por exemplo, ou até da CVM, esse questionamento, né? E aí, aquilo que a gente falava já em alguns episódios atrás, né? Às vezes a gente chega numa organização, pede para ver a AIR, que é a sua avaliação interna de riscos, e aí tem lá uma metodologia falha, às vezes, né? E daí uma das justificativas para o nome do programa é justamente esse, que a gente chega nas empresas e diz com base em que essa classificação de risco e geralmente aconteceu. A resposta é assim, não, porque a pessoa que estava aqui antes no mercado fez assim. Não, quando eu cheguei já era assim. Quando eu cheguei já estava assim, a gente nunca revisamos e tal. Né? As coisas vão meio que por osmose, assim, por inércia, né? Sim. Vão acontecendo assim naturalmente. Mas aqui, acho que não só mercado financeiro, né? A gente pode também, obviamente, ter uma regulação robusta, e o ponto aqui é a gente ter essa referência, mas às vezes são, assim, acho que tem empresas também que buscam, ou melhor, se preocupam com riscos onde talvez não merecesse tantos esforços. Acho que é aí, juntando o que você falou, Lucas. Vou dar um exemplo que me vem à mente aqui, clássico nos últimos anos, LGPD. Vamos falar aqui bastante sobre LGPD também. Temos que ter uma preocupação. Lei Geral de Proteção de Dados. Lei Geral de Proteção de Dados. Teve o frisson ali na edição da Lei 18, depois 20, 21 e tal. A LGPD começou a atuar ano passado, a autoridade. Mas, vejam, foi assim uma coisa assim, todo mundo tem que ter uma adequação, desde a padaria até a empresa de telefonia. Tudo bem, obviamente, sabemos aqui como assessores, consultores, que é verdade. Só que o meu ponto é mais uma provocação assim, você está preocupado com a LGPD aqui na sua micro-organização, mas você não tem uma contabilidade mínima do seu estoque, entendeu? Você não tem, você está preocupado com a LGPD. Então, é porque acho que a questão do risco, né, vem aqui justamente para nos dizer, depois de classificar, identificados, compreendidos, eu vou classificar. E isso é fundamental também, porque os riscos, é muito fácil a gente identificar ou até inventar quase que riscos aleatórios ou inexistentes. Às vezes você pega a matriz do setor, por exemplo, em que a sua empresa atua, mas não significa que todos os riscos do setor são aplicáveis à sua organização. Também. Né? Perfeito. Aí você faz um transplante de um risco de uma outra peça, de uma outra empresa para a sua, e aquilo fica descasado com a realidade. E muitas empresas, quando lançou, começaram a se preocupar, mas não tinham nenhuma identificação dos riscos da empresa. Não tinha nenhum, eu estou preocupado com a LGPD, tá, mas só com a LGPD e o resto. A empresa quer resolver a LGPD, mas não tem o básico em nenhum setor. Na verdade, não quer resolver a LGPD, né? Ela quer dizer que esse resolveu. É o ponto, né? Ela quer dizer que é tentar comprovar, Exatamente. sei lá, né? Exatamente. É muito comum organizações grandes que fazem negócios com organizações menores exigirem das menores uma certa adequação e uma comprovação de adequação, né? Então, às vezes, é comum o pleito de que eu preciso ter uma comprovação de que eu estou em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Exatamente. E aí sai qualquer coisa. E na verdade agora a tendência que a gente está vendo lá fora é que as auditorias elas estão acontecendo
de forma mais regular entre as próprias empresas. Uhum. E antes era o que vinha, responda um formulário de 10 perguntas. Ok, tá, vamos seguir. Agora já começa a ficar um pouco mais complexo, tá? Me prova que vocês Manda têm. alguma evidência, Exatamente. né? Manda alguma evidência. Com base em que tu tá dizendo que tá adequado? É. Então, a tendência é que comece a ficar um pouco mais complicado para empresas que só querem dizer que estão. Não, às vezes não resiste a 3 perguntas, né? A primeira pergunta, ok, na segunda já não dá, e a terceira, enfim, não consegue responder, né? Então, às vezes, o compliance não passa da segunda pergunta, é o teste, né? Compliance aqui, no caso, em proteção de dados pessoais, né? Mas essa questão do risco também serve, né, para a LGPD. Porque Perfeito. quando você vai identificar risco, a premissa é de que você entenda o que a organização faz, né? Como é que a organização está estruturada, quais são os serviços, quais são os produtos, né? Porque se você não entende isso, você não entende as finalidades para as quais os tratamentos, as atividades de tratamento de dados pessoais ocorrem, certo? Então, a função de mapear riscos serve a diversos propósitos dentro de uma organização. Se eu pegar atividade de compliance, eu não consigo colocar recursos adequados, né, se eu não tiver um bom mapeamento de riscos. Acho que é legal falar também, Renato, um pouquinho da questão de probabilidade e impacto também, né? Uhum. Acho que a gente Que é a pode falar função um pouquinho, clássica do risco, né? Podemos Isso falar um eu pouquinho. justamente estava pensando assim, eu estava pensando em alguma coisa assim, bem esdrúxula, assim. Aí eu me Mas isso lembrei... nos remete à metodologia, né? Mas aí eu lembrei, por exemplo, um condomínio que quer ser adequado à LGPD. Aí a gente chega lá, ok, qual é o risco, qual é o impacto disso aí? É muito baixo. E aí a gente vê no condomínio que não tem extintor de incêndio. Será que um risco primário não é muito principal, muito maior do que eu adequar um condomínio LGPD? Eu preciso adequar? Ok, preciso. Mas esse é o maior risco, a maior preocupação que eu tenho que ter aqui dentro. E aí... Falta de manutenção nos elevadores. Exatamente. Qual o impacto maior? Eu não estar com uma política de privacidade atualizada na catraca que a pessoa vai passar ali, ou vai registrar a facial dela, ou o elevador cair e matar uma pessoa, algumas pessoas. Então, mas esse é o ponto. Ó. Todos esses são riscos, certo? Quando você faz um mapeamento de riscos, depois gera uma matriz de risco, que é um risco classificado, certo? Identificado, compreendido, classificado, e aí você vai pensar em como mitigar, certo? Você vai classificar esse risco, por exemplo, de eu não ter o extintor, é alto, médio ou baixo. O risco de eu não ter uma atividade adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, né? É claro que eu vou desmontar essa não adequação em diversas partes e eu vou classificar o risco de cada uma delas, né? Mas isso também me leva a uma tomada de decisão no sentido de decidir. Eu tenho recursos escassos, eu não posso fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, entre um extintor que não está adequado, né, versus a facial da portaria, qual que é o risco que eu vou tentar mitigar por primeiro, né? Isso é parte da gestão de risco, certo? E aí tem uma analogia que a gente faz, e existe por aí, a analogia da miopia, né? Então, se você pensar o seguinte, eu uso óculos, eu tenho miopia e tenho outros problemas também. Mas, para corrigir a miopia, certo? E aqui uma analogia com gestão de riscos. Para corrigir a miopia, eu tenho pelo menos 2 medidas, certo? Ou pelo menos para mitigar a miopia. A primeira delas é fazer uma cirurgia. A segunda delas é usar óculos. Né? Qual que é a diferença entre uma e outra? Na primeira, que é fazer uma cirurgia, o meu risco, a miopia, estaria eliminada após o meu tratamento. Né? Na segunda, que é usar óculos, é eu conviver com o problema, mas adotar medidas para mitigá-lo. De modo que, se eu coloco o óculos, eu mitigo o meu problema. Então, eu mitigo o risco. Agora, se eu não uso o óculos, o problema persiste. Gerir riscos, né, é justamente isso. É usar o óculos.
Por quê? Porque eu nem sempre consigo eliminar o risco. Então, a cirurgia, por exemplo, não é uma opção em todas as organizações, fazendo essa comparação, E certo? aí tem uma questão também de, que você falou, né? De custo de oportunidade, trade-off. O que eu vou fazer com aquele recurso que é escasso e o que eu vou priorizar na minha organização. Porque também é comum... As necessidades são ilimitadas e os recursos são escassos. Problema Exatamente. clássico da economia. Lição número 1 de economia. É. Então, às vezes, vale a pena, depois de mapeados os riscos, conviver com alguns. Né? Há riscos que serão constantes e talvez não possam ser eliminados por completo. Pois bem, então vamos conviver com eles e ver como mitigá-los ou até tomar uma decisão consciente de não fazer nada. O que também é gerir risco. O que é um gerenciamento, perfeito. Claro que aí, né, obviamente, não é um risco de, sei lá, descumprir a lei. Aí não é um risco, desculpa. Aí é uma ilegalidade. Mas há riscos que, né, às vezes, a organização pode falar, não, tem aqui uma questão, vou dar um exemplo. Uma lei que vai entrar em vigor, né, no futuro, ainda não entrou. Então, tem um orçamento. Fala, bom, eu vou priorizar essa lei já agora ou vou esperar chegar mais perto e me adequar ou, de alguma forma, tomar outra medida? A gente viu isso com a LGPD, né? Pô. Lá em 2018, depois 2020, quando houve a prorrogação, né? E as empresas, às vezes, diziam, não, vou esperar ver se a lei pega, né? Vou esperar ver se a autoridade é montada, ver se a autoridade depois começa a fazer uma fiscalização, depois começa a punição, vou esperar como é que o mercado reage, né? Porque a alocação de riscos também pode ser um fator competitivo, né? Enquanto eu estou tentando me adequar, o meu concorrente está lá produzindo e vendendo, produzindo e vendendo, produzindo e vendendo. E eu estou ficando para trás porque eu estou... Exato. Ou você vende já que você está adequado antes. Se aquilo fizer sentido para o mercado, sim, né? Usar isso como um diferencial aí competitivo. você passa a ter um diferencial competitivo ao cumprir a regra, né? Sim. Ou ao se adiantar Isso. no cumprimento da regra. O problema é hoje alguém querer usar isso como um diferencial competitivo, quando na verdade todo mundo é para estar dentro da lei e muitas não estão, né? O famoso eu estou compliance. Eu estou compliance com o LGPD, né? Sim. Quem tem um problema já tem dois, né? Boa. Exatamente. Pessoal, é isso? Isso aí. Muito obrigado pela atenção.